O dia em que eu escolhi outra. Eu preciso te contar uma coisa que me envergonha até os ossos. Uma coisa que eu carrego como uma pedra no peito há 5 anos. E eu sei que você vai me julgar. Talvez até me odiar. Mas eu preciso que você ouça. Porque se eu não falar, eu vou explodir por dentro. Sabe quando você olha para a sua vida e percebe que tudo virou rotina? Que os dias viraram cópias uns dos outros? Que você acorda, trabalha, volta para casa, janta em silêncio, dorme do lado de alguém que parece um estranho? Era assim que eu me sentia. 15 anos de casamento, 15 anos ao lado da Renata, e eu tinha certeza de que tinha morrido por dentro sem ninguém perceber. Eu sei o que você está pensando. Mais um homem fraco que não sabe lidar com a vida adulta. E talvez você esteja certa. Mas deixa eu te contar como foi. Deixa eu te mostrar o dia em que eu destruí tudo e me destruí junto. Eu chegava em casa sempre depois das 10 da noite. Dizia que era a clínica, que tinha cirurgia, que tinha paciente em recuperação. Mentira. Eu ficava no carro, no estacionamento vazio de um shopping, só para não ter que encarar aquela casa. Aquele silêncio pesado, aquele cheiro de comida requentada que a Renata deixava no micro-ondas com um bilhete: esquentei para você. Beijo. Eu lia aquilo e sentia nada. Um vazio tão grande que eu nem sabia dar nome. Meu celular vivia virado para baixo, sempre. Porque eu sabia que se ela visse tudo desmoronaria. Tatiana. O nome dela acendia na tela umas 10 vezes por dia. Mensagens, fotos, áudios cheios de risada. Ela era tudo que a Renata não era mais. Pelo menos era o que eu achava. Tatiana era leve, ria alto, usava salto alto no meio da semana. Me olhava como se eu fosse um homem interessante, não um provedor cansado. E a Renata? A Renata tinha virado minha mãe. Eu sei que isso é cruel, eu sei que dói ouvir, mas era o que eu sentia. Ela cobrava horário, perguntava se eu tinha comido, reclamava da bagunça, vivia de moletom, cabelo preso, sem maquiagem. E eu era um covarde que, em vez de conversar, de tentar consertar, escolheu fugir para a cama de outra. Foi numa terça-feira. Eu lembro porque a Valentina tinha a apresentação na escola na quinta, e a Renata tinha comentado 3 vezes no café da manhã. Não esquece, Marcelo, ela está ensaiando há semanas. Ela quer que você vá. Eu disse que ia. Menti. Eu sabia que não ia, porque naquela terça eu tinha combinado de viajar com a Tatiana para um hotel na Serra. Mas antes que eu pudesse sair de casa naquela noite, a Renata entrou no quarto. Ela tinha o meu celular na mão. E eu soube, pelo jeito que ela segurava o aparelho, pelo jeito que ela respirava, pelo jeito que ela me olhava, como se estivesse vendo um estranho. Quem é Tatiana? A voz dela saiu calma. Calma demais. Aquela calma de quem já morreu por dentro e está só esperando a confirmação para poder enterrar o corpo. Eu podia ter negado. Podia ter inventado alguma desculpa esfarrapada. Mas eu não neguei. Sabe por quê? Porque eu queria que acabasse. Eu queria que ela gritasse, me expulsasse, acabasse com aquilo de uma vez. Eu estava cansado de fingir. É alguém que eu conheço. Foi tudo que eu disse. Ela deu um passo para trás, como se eu tivesse socado ela no estômago. E talvez eu tenha socado. Só que pior, porque soco no estômago passa. O que eu fiz nela naquele dia não passa nunca. Há quanto tempo? Ela perguntou, a voz tremendo agora. 6 meses. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, tinha algo diferente ali, algo que eu nunca tinha visto. Decepção, não raiva, decepção, como se ela soubesse que eu era capaz disso, mas torcia para estar errada. Você ama ela? Eu hesitei, e aquela hesitação foi pior que qualquer resposta. Eu não sou feliz há anos, Renata, eu falei, e eu juro que achei que estava sendo honesto. Você virou minha mãe, não minha mulher. A gente não transa há meses. Você não se arruma, você não me olha, você só existe, e eu não aguento mais.
Cada palavra que saía da minha boca era uma faca. Eu via o rosto dela se desmontando. Eu via as lágrimas começando a descer, devagar, em silêncio, como se ela nem tivesse permissão de chorar alto. Eu virei sua mãe, porque você virou uma criança, ela disse. E aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Eu virei sua mãe porque alguém precisava segurar essa casa. Alguém precisava cuidar da nossa filha enquanto você trabalhava até meia-noite. Alguém precisava lembrar você de existir aqui com a gente e não só na sua cabeça. Eu não respondi, porque ela estava certa, mas eu era covarde demais para admitir. Sai daqui, ela disse, seco, firme. Sai da minha casa. Vai para ela. Vai ser feliz. Mas não volta aqui fingindo que tentou. Eu peguei uma mala, joguei umas roupas dentro, nem olhei direito. Minha cabeça estava um vazio barulhento. Eu só queria sair, respirar, não sentir o cheiro daquela casa me sufocando. Quando eu abri a porta para ir embora, ela estava lá. Valentina, minha filha, 5 anos. Cabelo bagunçado, porque ela tinha acabado de acordar com o barulho da gente discutindo. Pijama de unicórnio, segurando aquela boneca de pano que ela arrastava para todo lado desde que era bebê. Pai! A voz dela era tão pequena, tão confusa. Você vai embora? Eu congelei. Não, princesa. Eu só vou resolver umas coisas. Mas você volta para me dar boa noite? Eu olhei para ela, para os olhos claros dela me olhando com tanta confiança, com tanta certeza de que o pai dela nunca mentiria. E eu menti. Volto, princesa. Eu não voltei. Eu saí daquela casa, entrei no carro e dirigi até o apartamento da Tatiana. Ela abriu a porta de camisola, sorrindo, me puxou para dentro e eu fingi que tinha feito a escolha certa. Fingi que aquele cheiro de perfume caro, aquelas unhas feitas, aquele corpo sem estrias, eram o que eu precisava para ser feliz. Mas sabe o que eu lembro daquela noite? Não é o corpo dela, não é o vinho caro que a gente bebeu, não é o sexo, é a Valentina na porta, segurando a boneca, perguntando se eu ia voltar. Eu sei que você está me odiando agora. Eu sei que você quer fechar esse vídeo, me xingar, me chamar de tudo que é nome, e você tem razão, porque eu sou tudo isso, mas eu te peço uma coisa, fica até o final dessa história, porque eu preciso que você saiba que o que eu fiz naquele dia não foi só uma escolha errada, foi o começo do meu inferno. E eu mereço cada segundo dele. Eu destruí a mulher que me amou. Eu abandonei a filha que confiava em mim. E eu achei que ia ser feliz. Eu estava tão errado que dói até de lembrar. Você sabe o que acontece quando a gente faz uma escolha covarde, achando que vai ser livre? A gente descobre que liberdade não existe quando você destrói alguém para conseguir ela. E foi exatamente isso que eu descobri nos dias seguintes. Eu acordava no apartamento da Tatiana, lençóis de seda, café da manhã na cama, beijos de bom dia, tudo que eu achava que queria. Mas sabe aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo? Era como se eu tivesse comido algo estragado e tivesse esperando a hora de passar mal. Só que o mal-estar nunca passava. Ele só crescia. Eu tentava não pensar na Renata. Bloqueava qualquer imagem dela na minha cabeça, mas era impossível, porque toda vez que eu fechava os olhos, eu via ela recebendo aquelas mensagens no celular, via o rosto dela se desmontando, via as lágrimas descendo em silêncio, como se ela nem tivesse direito de chorar alto. E a Valentina, minha filha, aquela cena na porta não saía da minha cabeça. Você volta para me dar boa noite? A voz dela ecoava no meu cérebro de madrugada, quando a Tatiana dormia do meu lado e eu ficava olhando para o teto, sentindo um buraco no peito que nenhum corpo novo conseguia preencher. Eu liguei para Renata 3 dias depois, só para saber como a Valentina estava. Ela a atendeu no segundo toque. A voz dela saiu cansada, não triste, cansada,
como se ela tivesse corrido uma maratona e ainda tivesse mais 1000 quilômetros pela frente. Oi, foi só isso que ela disse. Oi, eu só queria saber da Valentina. Como ela tá? Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu ouvi meu próprio coração batendo descompassado. Ela pergunta por você toda noite antes de dormir. Eu digo que você está trabalhando, que você volta logo. Ela acredita, por enquanto. A culpa veio como um soco, rápido, certeiro, no meio do estômago. Renata, eu... Não. Ela me cortou. A voz ainda calma, mas firme. Não liga pra cá para se sentir menos culpado, Marcelo. Você fez sua escolha. Agora deixa a gente em paz para lidar com as consequências. Ela desligou. E eu fiquei ali, segurando o celular, sentindo um vazio tão grande que eu nem sabia se ainda estava respirando. Tatiana percebeu que eu estava diferente. Claro que percebeu. Eu estava ausente, estava distante. Transava com ela, mas pensava em outra coisa. Ela perguntava o que estava acontecendo e eu mentia. Tô cansado. Trabalho pesado. Ela acreditava, ou fingia acreditar, porque era conveniente. Mas sabe o que me destruía mesmo? Era ver a vida da Renata pelos pedaços que chegavam até mim. Porque eu ainda tinha amigos em comum, ainda tinha gente que me contava as coisas, mesmo sem eu pedir. Foi a Cláudia, amiga dela, que me disse. A gente se encontrou no mercado por acaso. Ela me olhou com aquele desprezo gelado, mas não conseguiu ficar quieta. Você sabe que ela parou de comer, né? Que ela emagrecer 7 quilos em 2 semanas? Que ela não sai da cama a não ser para levar a Valentina na escola? Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela não está dormindo, não está se arrumando, não está vivendo. Ela só existe. E sabe o pior? A Valentina está segurando a barra sozinha. Uma criança de 5 anos, Marcelo. 5 anos. Ela penteia o cabelo da mãe com escova de boneca. Traz biscoito e diz, come, mamãe, tá gostoso. Enquanto você tá aí com sua namoradinha nova. Cada palavra era uma navalha, lenta, precisa, cortando camada por camada. Você devia ter vergonha, mas aposto que não tem, né? Homem como você nunca tem. Ela foi embora, e eu fiquei ali, no meio do corredor do mercado, segurando uma cesta vazia, sentindo o peso de tudo que eu tinha feito caindo em cima de mim como concreto. Eu tentei bloquear, tentei fingir que não era problema meu, que ela ia ficar bem, que era só uma fase. Mas aí veio o golpe final. Eu vi nos stories da Tatiana. Ela tinha postado a gente, viagem pra praia, restaurante chique, ela de biquíni, eu de bermuda, óculos escuros, sorrindo feito idiota. Hashtag vida nova. Hashtag felicidade real. E eu pensei, a Renata vai ver isso. E ela viu. Porque no dia seguinte, eu recebi uma mensagem dela. Curta, seca, devastadora. Espero que valha a pena. Mais nada. Só isso. 4 palavras. E elas me quebraram mais do que qualquer xingamento, qualquer grito, qualquer choro. Porque ela tinha razão de perguntar. Valia a pena? Eu estava feliz? Eu estava livre? Não, eu estava me afogando. Eu estava fingindo que aquilo tudo fazia sentido, enquanto uma parte de mim morria um pouco a cada dia. Tatiana era bonita, era divertida, era tudo que eu achava que precisava. Mas sabe o que ela não era? Ela não era real. Ela não me conhecia de verdade. Ela conhecia a versão editada de mim. A versão que eu vendia para ela. O médico bem-sucedido, o homem interessante, o cara que sabia fazer ela rir. Mas e quando eu chegava cansado e só queria silêncio? Ela reclamava. E quando eu não queria sair no fim de semana? Ela fazia bico. E quando eu tentava falar da Valentina? Ela mudava de assunto. Porque para ela, eu era o cara sem passado, sem bagagem, sem filha. E eu deixei. Porque era mais fácil fingir que eu não tinha responsabilidade com mais ninguém. Até que um dia, 3 meses depois que eu saí de casa, eu recebi um envelope no consultório. Papel timbrado, processo de divórcio, tudo certinho, tudo friamente organizado.
E dentro tinha uma foto que a Valentina tinha desenhado na escola. A professora tinha mandado para Renata e ela tinha colocado ali para eu ver. Era um desenho de família, feito com giz de cera. Tinha a mãe, tinha a Valentina e tinha um espaço vazio do lado, um boneco apagado, raspado, com um ponto de interrogação em cima. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito: meu pai. Eu segurei aquele papel e chorei. Chorei sozinho no consultório, com a porta trancada, tentando não fazer barulho. Porque eu sabia que não tinha direito de chorar. Eu sabia que eu tinha feito aquilo. Eu tinha apagado a mim mesmo da vida dela. Eu liguei para Renata. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Ela não respondeu. Tentei ir na casa. Ela tinha trocado a fechadura e eu entendi a mensagem. Eu não era mais bem-vindo, eu não tinha mais lugar ali, eu tinha escolhido sair e agora eu estava do lado de fora, olhando para dentro, vendo tudo que eu tinha perdido. A Tatiana não entendia porque eu estava diferente, ela achava que era crise de meia-idade, achava que ia passar, mas não ia, porque não era crise, era arrependimento. Era culpa, era a certeza de que eu tinha destruído a única coisa que realmente importava. E sabe o que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Porque eu era covarde. Eu continuei com a Tatiana. Continuei fingindo que estava tudo bem. Continuei postando fotos sorrindo. Continuei vivendo uma mentira. Enquanto isso, a Renata estava se levantando. Devagar, com dor, mas se levantando. Ela voltou a dar aula. Começou a escrever. Um livro, me disseram. Sobre recomeços, sobre mulheres que sobrevivem quando são abandonadas. E eu estava afundando, estava perdendo pacientes porque não conseguia me concentrar. Estava brigando com a Tatiana porque ela cobrava a atenção que eu não conseguia dar. Estava bebendo sozinho de madrugada, olhando para aquele desenho da Valentina, me perguntando como eu tinha chegado tão fundo no buraco. E o pior é que eu sabia que eu merecia. Cada segundo de sofrimento, cada grama de culpa, cada noite sem dormir. Porque eu não tinha só traído a Renata, eu tinha traído a Valentina. Eu tinha quebrado a promessa que todo pai faz quando vê o filho nascer. Eu vou estar aqui. Sempre. E eu não estava. Eu tinha ido embora. E pior, eu tinha mentido. Eu disse que voltava. E não voltei. Então me diz... Você que está me ouvindo agora, eu mereço perdão? Eu mereço uma segunda chance? Ou eu mereço exatamente o inferno que eu mesmo construí? Porque eu já sei a resposta, mas eu preciso ouvir de você. 2 anos. Você acredita que 2 anos podem parecer 2 décadas quando você está vivendo no piloto automático? Quando você acorda, trabalha, volta para casa e não sente absolutamente nada. Era assim que eu estava vivendo, como um zumbi de terno e gravata. A clínica continuava funcionando, eu continuava operando, continuava atendendo pacientes. Mas sabe aquele brilho no olho de quem ama o que faz? Tinha sumido. Eu era técnico, eficiente, frio. Entrava na sala de cirurgia, fazia meu trabalho, saía. Não conversava com a equipe, não comemorava os resultados, não sentia mais nada. E a Tatiana? A Tatiana. Ela continuava do meu lado, mas o conto de fadas tinha virado conta a pagar. Literalmente. Sabe aquela mulher leve, divertida, que ria de tudo? Tinha virado uma lista de exigências, viagem para a Europa, bolsa de grife, harmonização facial, preenchimento labial, mais uma cirurgia, mais um tratamento estético, mais, sempre mais, e eu pagava. Porque era mais fácil pagar do que admitir que eu tinha trocado uma mulher real por uma versão cara de fantasia. Toda vez que eu via o extrato do cartão de crédito, eu sentia um aperto no peito. Porque eu lembrava da Renata. A Renata que usava a mesma bolsa por anos, que cortava o próprio cabelo em casa, que dizia, a gente não precisa disso, quando eu oferecia alguma coisa cara. E eu tinha chamado ela de sem graça, de descuidada, de desinteressante,
Enquanto isso, eu estava sustentando uma mulher que me via como cartão de crédito com pernas. Mas eu engolia a raiva, engolia o arrependimento, engolia tudo. Porque admitir que eu tinha errado significava admitir que eu tinha destruído minha família por nada. E eu não tinha coragem para isso. Até que um dia eu estava passando em frente a uma livraria. E eu vi um livro na vitrine. Capa simples, título em letras pretas, Recomeços que Salvam. Autora, Renata Carvalho. Minha ex-mulher tinha publicado um livro. Eu entrei na livraria sem pensar. Peguei o livro, li a contracapa. Um relato sincero sobre como se reerguer depois de ser deixada para trás. Uma história de dor, superação e renascimento. Meu estômago virou. Eu comprei o livro. Escondi dentro da pasta, levei para casa e guardei numa gaveta que a Tatiana nunca abria, porque eu sabia que se ela visse, ia fazer drama. Ia dizer que eu ainda estava pensando na ex, ia me cobrar explicação. E ela estava certa. Eu estava pensando na ex, todos os dias, toda hora, cada vez mais. Eu via as redes sociais dela, não as minhas. Eu tinha bloqueado ela para seguir em frente, mas eu criava perfis falsos. Entrava, via as fotos e ficava ali, olhando para a vida que ela estava construindo sem mim. Ela tinha cortado o cabelo, curto, moderno, ela estava diferente, mais magra, mais firme. Sorria nas fotos, mas era um sorriso diferente do que eu conhecia. Era um sorriso de quem sobreviveu a uma guerra e saiu do outro lado mais forte. Ela postava sobre as palestras que dava, sobre o livro, sobre a Valentina, minha filha, que agora tinha 7 anos e eu mal reconhecia. A Valentina estava linda, cabelo comprido, sorriso largo, nos braços da mãe, sempre nos braços da mãe. Porque eu não estava lá, eu nunca estava lá. Eu tinha virado o pai fantasma, o pai que some. O pai que a criança menciona de vez em quando, mas sem muita emoção. Como se fosse um personagem de um filme antigo que ela meio que lembra, mas não tem certeza se realmente existiu. E sabe o que me matava? É que eu via que a Renata estava criando a Valentina sozinha. E criando bem. A menina estava feliz, estava saudável, estava amada. E eu não fazia parte daquilo. Eu tinha me tornado irrelevante na vida das 2 pessoas que eu mais amava no mundo. E a culpa era toda minha. Um dia eu estava no consultório quando a secretária entrou com um envelope. Doutor, chegou isso para você. Parece importante. Eu abri. Era um convite. Lançamento do livro da Renata. Livraria no centro da cidade. Sessão de autógrafos. Palestra. Meu nome não estava na lista de convidados. O envelope tinha vindo endereçado à clínica, não a mim. Provavelmente era divulgação em massa. Ela nem sabia que eu ia receber aquilo. Mas eu fui. Eu não sei por que eu fui. Talvez masoquismo. Talvez curiosidade. Talvez esperança de ver ela de perto e sentir alguma coisa. Qualquer coisa que me fizesse sentir vivo de novo. Cheguei cedo. Sentei no fundo. Boné, óculos escuros. Ridículo, eu sei. Mas eu não queria ser reconhecido. E aí ela entrou. Você já viu alguém que você conheceu a vida inteira, mas que de repente parece uma pessoa completamente diferente? Era isso. A Renata que entrou naquela livraria não era a mulher que eu tinha deixado 2 anos atrás. Ela estava de calça preta, blusa branca simples, salto médio, nada exagerado, mas tinha uma coisa nela. Uma presença, uma confiança. Ela falava firme, olhava nos olhos das pessoas, ria, um riso verdadeiro. Não aquele riso cansado que eu conhecia. E o pior, ela estava bonita. Não bonita no sentido que a Tatiana era bonita, toda produzida, toda artificial. Ela estava bonita no sentido real, no brilho do olho, na postura, na paz que ela irradiava. Ela começou a falar sobre o livro, sobre o processo de escrita, sobre como ela quase desistiu várias vezes porque era dolorido demais reviver tudo aquilo. Eu escrevi esse livro no fundo do poço, ela disse, a voz firme, mas emocionada.
Escrevi quando eu não conseguia sair da cama, quando eu olhava no espelho e não reconhecia a mulher que estava ali, quando eu achava que eu nunca mais ia ser feliz. Eu senti um nó na garganta. Mas sabe o que eu descobri? Que a gente não precisa de ninguém para se reerguer. A gente precisa de coragem. A gente precisa olhar para a dor e decidir que ela não vai te definir. Que você é maior que o pior dia da sua vida. Cada palavra era uma facada, porque eu sabia que eu tinha sido o pior dia da vida dela. Eu tinha sido o motivo daquela dor. No final da palestra, ela abriu para perguntas. Uma mulher levantou a mão e perguntou: "E a sua filha? Como você lidou com isso na frente dela?" Renata sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Minha filha me salvou. Ela me obrigou a levantar da cama porque ela precisava de mim. Ela me obrigou a fingir que estava tudo bem, até que um dia parou de ser fingimento e virou verdade. Ela me ensinou que amor de verdade não abandona e que eu precisava ser esse exemplo para ela. Eu tive que sair. Levantei e saí daquela livraria antes que eu começasse a chorar no meio de um monte de gente. Sentei no carro, mãos tremendo, coração acelerado. E eu percebi uma coisa. Eu não sentia falta da Renata porque eu a amava. Eu sentia falta dela porque eu tinha perdido a única pessoa que realmente me conhecia. A única pessoa que me amou de verdade, sem cobrar, sem fingir, sem interesse. E eu tinha jogado tudo isso fora por quê? Por uma ilusão, por uma fantasia, por um ego frágil que precisava de validação externa para se sentir homem. Voltei para casa. Tatiana estava arrumada, vestido curto, salto alto, maquiagem perfeita. Amor, eu marquei jantar naquele restaurante novo, o que custa 2.000 por pessoa. Eu comentei que você ia levar, tá? Eu olhei para ela e pela primeira vez eu vi claramente, ela não me amava. Ela amava o que eu podia dar, o estilo de vida, o status, o dinheiro. E eu não amava ela. Eu usava ela para tampar o buraco que eu mesmo tinha cavado. Cancela, eu disse. O quê? Cancela o jantar. Eu não vou. Ela me olhou como se eu tivesse falado grego. Você tá brincando, né? Eu já avisei todo mundo que a gente ia. Então desavisa. Ela ficou vermelha, de raiva. Que tá acontecendo com você? Você tá estranho há meses, tá sempre distante, sempre com essa cara de enterro. Eu não aguento mais. E ali, naquele momento, eu finalmente tive coragem de admitir. Eu fiz uma escolha errada, Tatiana. Ela congelou. Eu deixei minha família por você e eu me arrependo todos os dias, toda hora. Eu me arrependo. O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu quase não conseguia respirar. Mas pela primeira vez em 2 anos, eu tinha falado a verdade. E a verdade, mesmo doendo, era melhor que a mentira que eu vinha vivendo. 3 anos se passaram desde aquela briga. 3 anos desde que eu finalmente admiti para mim mesmo que eu tinha feito a pior escolha da minha vida. Mas admitir não consertou nada. Só tornou tudo mais claro, mais doloroso, mais real. A Tatiana e eu terminamos 2 semanas depois daquela noite. Ela fez escândalo, chorou, gritou, disse que eu era um frouxo que nunca ia superar a ex-mulher. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Eu nunca superei. Porque você não supera alguém que você destruiu. Você carrega isso pro resto da vida. Fiquei sozinho. Voltei para um apartamento vazio, mais barato, mais simples, porque a clínica estava sangrando dinheiro e eu tinha escondido isso de todo mundo. Tinha escondido que os investimentos que eu fiz não deram certo, que eu peguei empréstimo para manter as aparências, que eu estava afundando em dívidas enquanto fingia que estava tudo bem. 5 anos depois de ter saído de casa, eu estava irreconhecível, mais magro, mais velho, com olheiras fundas de quem não dorme direito há anos. O terno que eu usava não cabia mais do mesmo jeito. Estava folgado nos ombros, porque eu tinha encolhido, por fora e por dentro.
Mas eu continuava trabalhando, continuava tentando salvar a clínica, porque era tudo que me restava. Se eu perdesse aquilo também, o que é que eu ia ser? Um homem de 50 anos, sozinho, falido, sem família, sem propósito. Foi quando apareceu a oportunidade. Um investidor, grande, rico, dono de uma rede de clínicas de estética em São Paulo. Ele estava interessado em expandir e alguém tinha indicado meu nome. Eu marquei um jantar, restaurante chique, aqueles lugares que eu costumava frequentar quando ainda fingia que tinha dinheiro sobrando. Eu sabia que precisava impressionar, precisava fechar aquele negócio. Era minha última chance. Cheguei cedo, sentei numa mesa discreta. Pedi um uísque que eu sabia que não devia estar pedindo porque estava caro demais, mas eu precisava de coragem líquida para aguentar aquela noite. Fiquei mexendo no celular, ensaiando mentalmente o discurso de venda, tentando parecer confiante, bem-sucedido, tudo que eu não era mais. E aí a porta do restaurante se abriu e ela entrou. Renata. Meu coração parou. Eu juro que parou. Por um segundo, eu achei que estava vendo coisas, que era o uísque, que era minha cabeça me pregando peça. Mas não era. Era ela, de verdade, de vestido vermelho, cabelo solto, maquiagem leve, sorrindo. Linda de um jeito que eu nunca tinha visto. Não linda de revista, linda de felicidade, de paz, de quem finalmente encontrou o próprio lugar no mundo. E ela não estava sozinha. Tinha um homem do lado dela, alto, ombros largos, terno bem cortado, sorriso fácil. A mão dele nas costas dela, daquele jeito protetor, daquele jeito que diz, ela é minha, sem precisar dizer nada. Eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Ela não me viu de imediato, estava conversando com ele, rindo. Aquele riso solto que eu conhecia de tanto tempo atrás, mas que eu tinha matado aos poucos com minha indiferença. E aí o Maitre se aproximou deles. Conversou alguma coisa, apontou para uma mesa. E era a mesa ao lado da minha. Não, não podia ser. Mas era. Eles começaram a caminhar na minha direção, e foi quando ela me viu. O sorriso dela congelou. Por um segundo. Só um segundo. E depois voltou, mas diferente, educado, distante, como se eu fosse um conhecido de muito tempo atrás que ela meio que lembrava, mas não fazia questão de cumprimentar. Marcelo, ela disse, a voz calma, neutra, sem emoção. Renata, eu mal consegui falar. A garganta estava seca, o coração estava acelerado. Eu devia ter levantado, devia ter cumprimentado ela direito, mas eu estava paralisado. O homem ao lado dela estendeu a mão. Sorriso firme, confiante. Felipe, prazer. A voz dele era grave, segura. De quem sabe exatamente quem é e não precisa provar nada para ninguém. Eu apertei a mão dele e senti que a minha estava suando, tremendo. Marcelo, foi tudo que eu consegui dizer. Eles sentaram na mesa ao lado, e eu percebi que a noite tinha acabado de virar um pesadelo, porque eu não ia conseguir jantar, não ia conseguir pensar, não ia conseguir fazer nada além de ficar ali, ouvindo a voz dela a meio metro de distância, sabendo que ela estava com outro, feliz, radiante, livre. O Maitre trouxe o cardápio. Eles pediram vinho. Conversavam baixo, riam, e cada risada era um tiro no meu peito. E aí a porta se abriu de novo. E era ele, o investidor, cabelo grisalho, terno impecável, pasta de couro na mão. Ele olhou ao redor. O Maitre foi até ele. Conversaram. E então o Maitre apontou. Para a mesa deles. Não. Por favor. Não. O investidor caminhou até a mesa da Renata e do Felipe. Cumprimentou os dois com sorrisos largos, abraços, como se fossem velhos conhecidos. E então ele olhou para mim, acenou, e disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Marcelo, que coincidência. Você conhece a Renata e o Felipe?
Renata é a autora best-seller que eu publico, sucesso absoluto. E Felipe é arquiteto, trabalhou em alguns dos meus projetos. Eu queria morrer, ali mesmo. Queria que o chão se abrisse e me engolisse. A gente se conhece, Renata disse, a voz ainda calma, quase indiferente. Marcelo é meu ex-marido. O silêncio que seguiu foi tão constrangedor que até o garçom parou de se mover. O investidor piscou, processou a informação. E então, com aquele jeito de quem não quer causar desconforto, mas não sabe como sair da situação, sugeriu: "Bem, já que estamos todos aqui, que tal jantarmos juntos? Vai ser mais prático para conversarmos sobre os negócios." Eu queria dizer não, queria inventar uma desculpa, mas eu não podia, porque aquele homem era minha última chance. E se eu recusasse, ia parecer fraco, imaturo, despreparado. Então eu disse sim. E foi assim que eu me vi sentado na mesma mesa que minha ex-mulher, o namorado novo dela e o homem que podia salvar minha clínica ou me ver afundar de vez. O jantar começou. O investidor puxou conversa, falou sobre negócios, sobre o mercado, sobre as expectativas dele, mas eu mal conseguia ouvir, porque tudo que eu via era ela, ali, tão perto, tão diferente, tão inalcançável. O investidor elogiou o livro dela. Vendemos mais de 200 mil exemplares. A segunda edição está saindo agora. Renata é um fenômeno. Mulheres se identificam com a história dela, com a força dela. Cada palavra era uma navalha, porque eu sabia que aquela história era sobre mim. Sobre o que eu fiz com ela. Felipe colocou a mão sobre a mão dela em cima da mesa. Um gesto simples, carinhoso, natural. E eu senti uma dor no peito tão forte que eu achei que estava tendo um infarto. No meio do jantar, o celular dela tocou. Ela olhou a tela e sorriu. Daquele jeito que mãe sorri quando é o filho ligando. "Com licença, é a Valentina", ela disse, e atendeu ali mesmo. "Oi, meu amor. Tudo bem? Já escovou os dentes?" Eu ouvi a voz. Distante, fina, do outro lado da linha. Minha filha, Valentina, que agora tinha 10 anos e eu não sabia a voz dela. Não sabia como ela falava, não sabia nada. "Boa noite, meu amor. Mamãe te ama. Dorme bem." Renata desligou, guardou o celular e continuou conversando como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha acontecido, porque naquele momento eu entendi a dimensão do que eu tinha perdido. Não era só uma esposa, não era só um casamento, era minha filha, minha menina, que cresceu sem mim, que aprendeu a viver sem mim, que ligava para a mãe para dar boa noite, e eu nem existia mais naquela rotina. Eu tinha virado o fantasma, o ausente, o pai que sumiu. O jantar terminou. O investidor se levantou, apertou minha mão, disse que ia pensar na proposta e me dar um retorno. Mas eu vi nos olhos dele. Ele tinha visto minha fragilidade. Tinha visto que eu estava desesperado. E homens de negócio não investem em desespero. Renata e Felipe se levantaram também. Ela pegou a bolsa. Ele ajudou ela com o casaco. Aqueles gestos pequenos que significam intimidade, cuidado, amor. Eu tentei falar com ela. "Renata, eu..." Ela me olhou. E dessa vez não tinha raiva, não tinha mágoa, tinha nada, vazio. Como se eu fosse um estranho pedindo informação na rua. "Foi bom te ver, Marcelo, cuida-se." E ela foi embora. Com ele. Os dois lado a lado, encaixados, felizes. E eu fiquei ali, sozinho, na mesa vazia, com a conta para pagar e a certeza de que eu tinha acabado de jantar no meu próprio velório, porque eu tinha visto tudo que eu perdi, tudo que eu joguei fora, tudo que nunca mais ia ter de volta. E sabe o que doeu mais? Não foi ver ela feliz. Foi ver ela feliz sem precisar de mim. Como se eu nunca tivesse existido. Como se os 15 anos que a gente passou juntos fossem apenas um capítulo superado, esquecido, irrelevante. Eu paguei a conta.
Saí do restaurante, sentei no carro e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Porque naquela noite eu não perdi só um negócio, eu perdi a última ilusão que eu tinha, a ilusão de que talvez, um dia, alguma coisa ainda pudesse ser consertada. Eu dirigi por 2 horas depois daquele jantar, sem destino, só dirigindo, porque eu não conseguia voltar para o apartamento vazio, não conseguia encarar o silêncio, o espelho, a minha própria cara. Parei num posto de gasolina na estrada. Comprei café que tinha gosto de papelão. Sentei num banco de plástico do lado de fora e fiquei olhando os carros passarem, famílias voltando para casa, casais conversando, gente normal vivendo vidas normais. E eu ali, destroçado, porque tinha visto de perto o tamanho do buraco que eu tinha cavado. O investidor me ligou 3 dias depois. A voz dele era educada, profissional, mas eu já sabia o que vinha. Marcelo, agradeço a proposta, mas no momento vamos seguir em outra direção. Desejo sucesso para você. Clique. Fim. Minha última chance tinha ido embora. E eu sabia por quê. Ele tinha me visto quebrado naquele jantar. Tinha visto que eu não era homem de negócio. Era homem falido, fingindo que ainda tinha algo a oferecer. A clínica fechou 2 meses depois. Dívidas que eu não conseguia mais pagar. Processos. Credores batendo na porta. Eu vendi o que sobrou. Paguei o que deu. O resto virou negociação de anos. Tive que sair do apartamento. Aluguei um lugar menor. Bem menor, num bairro que eu nem conhecia, 2 quartos, um para dormir, outro que virou depósito de tudo que sobrou da minha vida anterior. Foi mexendo nessas caixas que eu encontrei, uma caixa que a Renata tinha me devolvido anos atrás, logo depois do divórcio. Eu nunca tinha aberto, porque eu sabia que ia doer. Então, eu só guardei, escondi, fingi que não existia. Mas naquela noite, sozinho, sem nada para perder, eu abri. Dentro tinha fotos da gente, do casamento, da Valentina bebê, primeiros passos, primeiro dia de aula, aniversários. Eu segurei aquelas fotos e não reconheci o homem que estava ali, sorrindo, segurando a filha no colo, beijando a esposa. Aquele homem parecia feliz, parecia completo. O que aconteceu com ele? Onde ele se perdeu? E então eu vi os desenhos da Valentina, dezenas deles, feitos ao longo dos anos, todos com a mesma temática, família. Os primeiros eram completos, pai, mãe, filha, todos de mãos dadas, sol amarelo no canto, casa com telhado vermelho, aqueles desenhos de criança que quebram e curam o coração ao mesmo tempo. Mas conforme os desenhos iam ficando mais recentes, algo mudava. O pai começava a aparecer mais longe, do outro lado da folha, separado, depois menor, quase apagado, e no último desenho que tinha na caixa, o pai tinha sumido. Só restava o contorno, um espaço vazio. Onde antes tinha um boneco de palitinho com sorriso, agora só tinha um ponto de interrogação rabiscado com força. Embaixo, com letra torta, ela tinha escrito: meu pai sumiu. Eu segurei aquele papel e chorei. Chorei de um jeito que eu nunca tinha chorado. Aquele choro que vem de um lugar tão fundo que você nem sabia que existia. Aquele choro que dói no corpo inteiro. Porque eu vi ali, naquele desenho infantil, a verdade mais cruel. Minha filha tinha desistido de mim. Ela tinha parado de me esperar. Tinha apagado o espaço que eu ocupava na vida dela. E a culpa era toda minha. Eu peguei o celular, pensei em ligar para Renata, implorar para ver a Valentina. Mas o que eu ia dizer? Oi, lembra de mim? O pai que abandonou vocês e sumiu por 5 anos? Será que eu posso ver minha filha agora que eu tô completamente destruído e preciso me agarrar em alguma coisa? Não, eu não tinha esse direito. Então eu fiz o que qualquer covarde faria. Eu fui atrás dela nas redes sociais de novo. Criei mais um perfil falso, entrei. E fui direto no perfil da Renata. E foi pior do que eu imaginava. Porque ela não estava só bem. Ela estava plena, viajando, sorrindo,
postando fotos com a Valentina, as duas no parque, no cinema, na praia, fazendo bolo juntas, pintando as unhas. E em algumas fotos ele estava lá, Felipe, sempre de longe, discreto, mas presente, no fundo da foto, segurando a câmera, fazendo parte daquela vida nova que elas tinham construído. E o que mais me destruiu, a Valentina sorria para ele. Sorria daquele jeito que criança sorri quando confia, quando se sente segura. Ele estava ocupando o meu lugar e fazendo isso bem. Melhor do que eu jamais fiz. Foi quando eu vi a última postagem, recente, de 2 dias atrás. Era o livro da Renata, a capa, e uma legenda curta. 2ª edição. Obrigada a todos que transformaram minha dor em propósito. Esse livro não é sobre vingança, é sobre renascimento. E eu renasci. Eu cliquei no livro, li os comentários, centenas, milhares, mulheres agradecendo, dizendo que o livro tinha salvado elas, que tinham se reconhecido, que tinham chorado, que tinham se levantado. E eu pensei, eu sou o vilão desse livro. Eu sou o motivo da dor que virou propósito. Comprei o livro de novo, edição nova, capa diferente. Levei para casa, sentei no sofá velho, abri na primeira página e comecei a ler. Cada capítulo era uma facada, porque mesmo sem citar meu nome, eu me reconhecia em cada linha, nas descrições, nas dores, nas humilhações. Ela contava sobre o dia que descobriu a traição, sobre como ela sentiu o mundo desabar, sobre como ela olhou no espelho e não se reconheceu mais. Ela contava sobre a filha, perguntando pelo pai todas as noites, sobre ter que mentir, ter que inventar desculpas, ter que secar as próprias lágrimas antes de entrar no quarto da criança para não assustá-la. Ela contava sobre os dias em que não conseguia sair da cama, sobre a amiga que a arrastou para a terapia, sobre a terapeuta que disse a frase que mudou tudo. Você não foi trocada porque é menos, foi trocada porque ele é covarde. E ela contava sobre o renascimento, sobre voltar a dar aula, sobre começar a escrever, sobre cortar o cabelo, sobre olhar no espelho e finalmente reconhecer a mulher que estava ali. Cada palavra era verdade, cada vírgula era real, e cada página era uma prova do tamanho do estrago que eu tinha causado. Cheguei na última página e li a dedicatória. Para Valentina, para que você nunca aceite ser a segunda opção de ninguém, para que você nunca esqueça que você é suficiente, sempre foi, sempre será. E se alguém não conseguir ver isso, o problema nunca foi você, foi a cegueira de quem te deixou para trás. Eu fechei o livro, coloquei na mesa de centro e fiquei olhando para a capa. Aquilo não era só um livro, era uma sentença, um epitáfio. O obituário do homem que eu tinha sido e que tinha morrido no momento em que eu saí daquela casa, segurando uma mala, e deixando uma criança de 5 anos segurando uma boneca na porta. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, ouvindo o barulho dos carros lá fora. E eu finalmente aceitei a verdade. Eu não era vítima de nada, não era coitado, não era incompreendido. Eu era o cara que tinha tido tudo e tinha jogado fora porque achava que merecia mais. Porque achava que felicidade era novidade, porque achava que a grama do vizinho era mais verde. Mas a grama do vizinho só parece mais verde quando você para de regar a sua. E eu tinha deixado a minha morrer, tinha pisoteado, tinha arrancado pela raiz. E agora eu estava aqui, sozinho, no meio do deserto que eu mesmo criei, olhando para longe e vendo a Renata com um jardim florescendo. Um jardim que eu nunca mais ia pisar, porque ela tinha trancado o portão, tinha jogado a chave fora e tinha todo o direito de fazer isso. Levantei da cama, fui até a cozinha, peguei uma cerveja, sentei na varanda minúscula do apartamento. Acendi um cigarro. Eu nem fumava, mas tinha comprado um maço naquela semana. Porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava sentir alguma coisa além daquela dor surda que não passava nunca. E ali,
sozinho, no meio da madrugada, fumando um cigarro que me fazia tossir, eu olhei para o céu e perguntei em voz alta: eu mereço perdão? Ninguém respondeu, porque a resposta já estava clara. Eu não merecia. Não ainda, talvez nunca. Mas sabe o que eu descobri naquela noite? Que perdão não é sobre merecer. Perdão é sobre ter coragem de pedir, de se ajoelhar, de admitir que você errou sem tentar se justificar. E eu ia fazer isso. Não porque eu achava que ia mudar alguma coisa. Não porque eu achava que a Renata ia me perdoar. Não porque eu achava que a Valentina ia me aceitar de volta. Mas porque eu precisava olhar para elas e dizer a verdade. Eu errei. Eu destruí. Eu fui o pior que um homem pode ser. E se depois disso elas ainda me olhassem com desprezo, eu ia aceitar. Porque era o mínimo que eu merecia. Mas eu não ia mais viver na covardia. Não ia mais fingir que estava tudo bem. Não ia mais fugir. Eu ia encarar o que eu fiz. E ia pagar o preço, fosse qual fosse. Você já viu sua vida inteira desmoronar em câmera lenta? É assim. Não acontece de uma vez. Não é dramático como nos filmes. É lento, sufocante. Cada dia um tijolo a menos na parede, até que você olha ao redor e percebe que não tem mais teto, não tem mais chão, não tem mais nada. A Tatiana descobriu as dívidas uma semana depois que a clínica fechou. Ela fuçou nas gavetas quando eu estava no banho. Encontrou os extratos, os boletos atrasados, as cartas dos advogados. Quando eu saí do banheiro, ela estava sentada na cama com os papéis na mão. O rosto dela era uma mistura de nojo e raiva. Como se ela tivesse descoberto que morava com um mendigo disfarçado de médico. Você está falido, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Eu não respondi, porque não tinha o que dizer. Era verdade. Você me enganou. Me fez acreditar que você era bem-sucedido, que tinha dinheiro, que podia me dar a vida que eu merecia. A vida que ela merecia, como se felicidade fosse medida em zeros na conta bancária. Eu não assinei para isso. Ela continuou. Levantou da cama, começou a pegar as coisas dela, roupas, sapatos, cosméticos, jogando tudo dentro da mala com aquela pressa de quem está fugindo de um incêndio. Tatiana, espera... Esperar o quê, Marcelo? Ela me cortou. A voz era gelo. Para você me arrastar para o fundo junto com você? Eu não sou idiota. Eu sei reconhecer um barco afundando quando vejo um. E eu não vou afundar junto. Ela fechou a mala. Passou por mim sem olhar. Bateu a porta e foi embora. Igualzinho eu tinha feito 5 anos atrás com a Renata. Só que dessa vez eu era o abandonado. Eu era o que ficou para trás. Eu era o insuficiente. E sabe o que eu senti? Nada. Nem raiva, nem tristeza. Só um vazio enorme. Porque no fundo eu sabia que merecia. Eu tinha abandonado quem me amava de verdade para ficar com quem só me queria por interesse. E agora o interesse tinha acabado. E ela também, justiça poética, era assim que chamavam, né? Os meses seguintes foram uma queda livre. Perdi o apartamento. Tive que me mudar de novo. Dessa vez para um lugar ainda menor. Num prédio velho com infiltração e barulho de briga dos vizinhos atravessando a parede. Vendi o carro, peguei ônibus, metrô. Caminhei debaixo de chuva com sacola de mercado na mão porque não tinha mais dinheiro para pagar entrega. Consegui uns bicos, plantão em clínica popular. Pagavam mal, mas era o que tinha. Eu que tinha feito cirurgia estética em socialite, agora atendia criança com febre e idoso com pressão alta num posto de saúde com goteira no teto. E cada dia eu olhava no espelho e via meu pai. O homem que ele tinha sido no final da vida. Cansado, derrotado, pequeno. Eu tinha jurado que nunca seria como ele. E olha onde eu estava. Foi numa terça-feira que eu encontrei a caixa de novo, a caixa dos desenhos da Valentina. Eu tinha deixado ela meio aberta em cima da mesa, e quando eu fui pegar um copo de água, esbarrei. Tudo caiu no chão. Fotos, desenhos, cartas antigas.
Eu me abaixei para recolher, e foi quando eu vi um desenho que eu não tinha visto antes. Estava no fundo, dobrado. Abri e quase não consegui respirar. Era diferente dos outros, mais recente. A letra era mais firme, mais madura. Devia ter uns 8, 9 anos quando fez. No desenho tinha 2 pessoas, a mãe e a Valentina, de mãos dadas, sorrindo, e ao redor delas, um círculo, completo, fechado. Do lado de fora do círculo, bem longe, quase no canto da folha, tinha um boneco sozinho, pequeno, quase invisível, e embaixo, escrito com aquela letra de criança que ainda está aprendendo a escrever direito: eu e a mamãe. A gente não precisa de mais ninguém. Eu segurei aquele papel e senti meu peito explodir. Porque eu vi ali o momento exato em que minha filha tinha me apagado, não com raiva, não com mágoa, mas com aceitação, com a resignação de quem percebeu que o pai não ia voltar e que a vida tinha que continuar sem ele. Ela tinha me colocado para fora do círculo e tinha fechado a porta. Eu era o boneco sozinho no canto, irrelevante, esquecido. Sentei no chão daquele apartamento miserável, segurando o desenho, e chorei. Chorei com soluços, com aquele choro feio, barulhento de quem não aguenta mais carregar o peso. Porque não era só sobre perder a Renata. Não era só sobre ter perdido dinheiro, status, conforto. Era sobre ter perdido minha filha, minha menina. A única coisa pura que eu tinha ajudado a criar nessa vida. E eu tinha perdido ela porque eu escolhi, porque eu saí daquela casa. Porque eu menti quando disse que ia voltar. Porque eu sumiram por 5 anos enquanto ela crescia. Aprendia a ler, aprendia a andar de bicicleta, aprendia a viver sem mim. Peguei o livro da Renata de novo, aquele que eu tinha comprado e lido até decorar cada vírgula. Abri na última página, a dedicatória, para Valentina, para que você nunca aceite ser a segunda opção de ninguém. Eu li aquilo umas 20 vezes, e cada vez doía mais, porque eu sabia que a Renata tinha escrito aquilo pensando em mim, avisando a filha para nunca se apaixonar por um homem como eu, para nunca aceitar migalhas de afeto, para nunca acreditar em promessas vazias. Eu era o exemplo, o manual do que não fazer, o vilão da história que a mãe conta para a filha para ela não repetir os mesmos erros. Fechei o livro, coloquei na estante e percebi que eu precisava fazer alguma coisa, precisava de algum propósito, porque se eu continuasse naquele vazio, eu ia enlouquecer, ou coisa pior. Foi quando eu vi um anúncio. Clínica de recuperação facial para mulheres vítimas de violência doméstica, voluntários, sem pagamento, só doação de tempo e habilidade. Eu liguei, marquei uma entrevista. Fui. A coordenadora era uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco, olhar firme. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou direto: por que você quer trabalhar aqui? Eu podia ter mentido, podia ter dado uma resposta bonita, mas eu estava cansado de mentir. Porque eu preciso fazer alguma coisa que preste. Porque eu passei os últimos 5 anos destruindo pessoas. E se eu puder ajudar alguém a se reconstruir, talvez eu consiga olhar no espelho sem ter nojo de mim mesmo. Ela me olhou por um longo tempo, e então assentiu. Você começa segunda. E foi assim que eu voltei a operar. Não por dinheiro, não por status, mas porque tinha mulheres ali que precisavam. Mulheres que tinham sido espancadas, queimadas, desfiguradas, e que queriam uma chance de olhar no espelho e se reconhecer de novo. Cada cirurgia era uma chance de consertar alguma coisa. Não apagava meus erros, mas pelo menos me fazia sentir que eu ainda tinha alguma utilidade nesse mundo. Passaram-se meses, 6, 8. Eu continuava trabalhando, continuava vivendo naquele apartamento pequeno, continuava pegando ônibus, continuando existindo no automático. Até que um dia eu tomei coragem. Peguei o celular. Abri o WhatsApp. Procurei o nome dela. Renata. Nosso último contato tinha sido há 3 anos, quando ela mandou a papelada do divórcio.
Eu digitei, apaguei, digitei de novo, apaguei. Tentei umas 10 vezes até conseguir escrever alguma coisa que não parecesse patético demais. Oi, Renata. Sei que faz muito tempo. Sei que eu não tenho o direito de pedir nada, mas eu queria saber se existe alguma possibilidade de eu ver a Valentina. Nem que seja de longe. Só para saber se ela está bem. Eu sei que eu não mereço, mas eu preciso te pedir isso. Enviei. Fiquei olhando a tela. O tique cinza. Depois o tique azul. Visualizado, ela leu e não respondeu. Esperei 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Nada. E eu entendi a mensagem. Ela não ia responder, porque eu não merecia a resposta. Eu não merecia nem o tempo que levava para digitar não. Continuei trabalhando, continuei vivendo, continuei carregando aquele peso. Até que 3 semanas depois, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Marcelo. A voz era dela, Renata, calma, firme, sem emoção. Meu coração disparou. Renata, oi, eu vi sua mensagem. Ela me cortou. Demorei para responder porque eu precisava pensar e conversar com a Valentina. Silêncio. Você conversou com ela sobre mim? Sim. Perguntei se ela queria te ver. Ela hesitou, mas disse que sim, desde que seja em lugar público, com minha supervisão e aos poucos. Eu senti as lágrimas começarem a descer. Renata, Não. Ela me cortou de novo. Não me agradeça. Não me peça desculpa agora. Você vai ter a chance de falar com ela. Mas você vai conquistar o perdão dela, não o meu. O meu você já tem. Não porque você merece, mas porque guardar rancor de você me custava mais do que você vale. Cada palavra era uma faca, mas uma faca necessária. A gente se encontra sábado, 3 da tarde. Parque da cidade. Não chegue atrasado e não chegue esperando milagre. Ela não é mais a menina que você deixou na porta. Ela cresceu e ela aprendeu a viver sem você. Eu sei, minha voz saiu quebrada. Então não decepcione ela de novo. Ela desligou e eu fiquei ali, segurando o celular, sentindo um misto de terror e esperança, porque eu ia ver minha filha, depois de 5 anos, depois de ter virado fantasma, depois de ter sido apagado dos desenhos dela, e eu não fazia ideia se ela ia me abraçar ou me odiar, mas eu ia estar lá, e dessa vez eu não ia sumir. Dessa vez eu ia aguentar o peso do que eu fiz, e ia tentar, de alguma forma, começar a consertar, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Eu não dormi na noite anterior. Fiquei virando de um lado para o outro, olhando para o teto, imaginando cada cenário possível. O que eu ia dizer? Como ela ia reagir? Será que ela ia gritar comigo? Será que ela ia chorar? Ou pior, será que ela ia olhar para mim como se eu fosse um completo estranho? Levantei às 5 da manhã. Tomei banho. Me barbeei. Passei a camisa 2 vezes porque a primeira vez ficou amassada e eu não podia chegar parecendo desleixado. Escolhi uma roupa simples, calça jeans, camisa azul clara, nada extravagante, nada que chamasse atenção. Eu não queria parecer que estava tentando impressionar. Eu só queria parecer presente. Cheguei no parque 2 horas antes. Eu sei, ridículo, mas eu não conseguia ficar em casa esperando. Sentei num banco. Fiquei olhando as pessoas passarem, famílias, pais empurrando carrinho de bebê, crianças correndo, casais de mãos dadas. Tudo que eu tinha jogado fora. 3 da tarde. O combinado. Olhei para o relógio a cada 30 segundos. 2h50, 2h55, 2h58. E então eu vi Renata, caminhando pela trilha do parque, e do lado dela, segurando a mão dela, estava a Valentina. Minha filha, 10 anos agora, cabelo comprido, preso num rabo de cavalo, usando uma blusa rosa com um desenho de gato, tênis colorido, mochila nas costas. Ela era linda, tão parecida com a mãe que doía olhar, os mesmos olhos,
o mesmo jeito de andar, mas tinha algo meu também, o formato do rosto, o sorriso tímido. Elas se aproximaram e eu levantei. As pernas tremiam, o coração batia tão forte que eu achei que elas iam ouvir. Renata parou a uns 3 metros de mim, olhou para mim, sem raiva, sem carinho, só olhou, como se estivesse me avaliando, checando se eu era seguro o suficiente para estar ali. E então ela olhou para Valentina. Valentina, esse é o seu pai. A voz dela saiu calma, neutra, como se estivesse apresentando um professor novo. Não tinha emoção, e isso doeu mais do que qualquer grito. Valentina me olhou, e eu senti o chão sumir, porque ela não me olhou com raiva, não me olhou com mágoa, ela me olhou com curiosidade, como se estivesse vendo alguém famoso que ela só conhecia por foto, alguém que todo mundo fala, mas que ela nunca tinha visto de perto. Eu me abaixei, fiquei na altura dela, porque eu não queria que ela tivesse que olhar para cima. Eu queria estar no nível dela, no mundo dela. Oi, Valentina. Minha voz saiu trêmula. Eu sei que faz muito tempo. Eu sei que você provavelmente nem lembra muito de mim. E tudo bem, mas eu queria te dizer uma coisa. Ela não falou nada. Só ficou me olhando, esperando. Eu errei muito, muito mesmo. Eu fui embora quando eu não devia. Eu prometi que ia voltar e não voltei. E isso foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Não foi culpa sua, não foi culpa da sua mãe, foi culpa minha, só minha. Ela piscou, processou. E então perguntou com aquela voz de criança que ainda é meio fina, meio hesitante. A mamãe disse que você estava confuso. Você ainda está confuso? A pergunta me acertou como um soco no estômago, porque ela não perguntou, por que você foi embora? Ela não perguntou, por que você me abandonou? Ela perguntou se eu ainda estava confuso, como se a explicação que a Renata tinha dado para ela durante todos esses anos fosse essa. O pai está confuso. O pai não sabe o que quer. O pai precisa de tempo. E eu percebi o tamanho da generosidade da Renata. Mesmo depois de tudo que eu fiz, ela nunca tinha me transformado num monstro para os olhos da nossa filha. Ela podia ter feito isso. Podia ter envenenado a cabeça dela. Podia ter dito que eu era um pai horrível que não prestava. Mas ela não fez. Ela deu uma explicação suave, uma explicação que deixava a porta aberta, caso eu um dia resolvesse voltar. Não, eu respondi. A voz saiu mais firme agora. Eu não estou mais confuso, Valentina. Agora eu sei exatamente onde eu quero estar. Eu quero estar aqui, perto de você, se você deixar. Ela olhou para a mãe, como se estivesse pedindo permissão. Renata assentiu, quase imperceptível, mas assentiu. Valentina olhou para mim de novo. Você vai embora de novo? A pergunta era simples, mas tinha tanto peso que eu quase não consegui responder. Não, eu prometo, e eu sei que eu já quebrei promessas antes. Eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas eu vou provar. Eu vou aparecer toda vez que eu disser que vou aparecer. Eu vou estar aqui, sempre. Ela ficou em silêncio, pensando, e então disse, tá bom, mas por enquanto eu só quero tomar sorvete. Eu ri, um riso nervoso, cheio de alívio. Sorvete, claro. A gente pode tomar sorvete. Renata se aproximou. Colocou a mão no ombro da Valentina. Eu vou ficar aqui no banco. Vocês vão até a sorveteria ali. Mas fica onde eu possa ver, tá bom? Valentina concordou e começou a andar. Eu fui atrás dela. Mãos no bolso, tentando não parecer desesperado, tentando não estragar aquilo. A gente chegou na sorveteria. Ela escolheu 2 sabores, morango e chocolate. Eu pedi um de limão. Sentamos numa mesinha pequenininha, daquelas de plástico colorido para criança. E ali, tomando sorvete com minha filha, eu percebi o quanto eu tinha perdido. Não só os anos, mas os detalhes. Eu não sabia que ela gostava de morango. Não sabia que ela tinha uma covinha na bochecha esquerda quando sorria. Não sabia que ela tinha o hábito de balançar a perna quando estava pensando. Eu não conhecia minha própria filha, e a culpa era toda minha. Você trabalha com o quê?
Ela perguntou, lambendo o sorvete. Eu sou médico, cirurgião. Tipo o Felipe? O nome dele saiu tão natural da boca dela que eu senti uma pontada no peito. Não, Felipe é arquiteto. Ele desenha prédios. Eu opero pessoas. Ajudo a consertar coisas que estão machucadas. Ela assentiu, como se estivesse gravando a informação. O Felipe é legal. Ele joga videogame comigo e ele faz panqueca no formato de ursinho. Cada palavra era uma faca, mas eu merecia, porque ele estava fazendo tudo o que eu deveria ter feito. Ele estava ocupando o espaço que era meu, e eu não tinha direito de ficar com ciúme, porque eu que tinha abandonado aquele espaço. Ele parece ser muito legal mesmo, eu disse. E era verdade. Não tinha ressentimento na minha voz, só aceitação. Ela terminou o sorvete, limpou a boca com o guardanapo e me olhou com aquela seriedade de criança que às vezes é mais profunda que muito adulto. Eu tô feliz que você voltou, mas eu não sei se eu confio em você ainda. A honestidade dela me quebrou, mas também me deu esperança, porque ela estava sendo real. Não estava fingindo, não estava dizendo o que ela achava que eu queria ouvir. Eu entendo, e tudo bem. Eu vou trabalhar para conquistar sua confiança, mesmo que demore anos. Ela assentiu, e a gente voltou para o banco onde a Renata estava. Renata se levantou quando viu a gente chegando. Olhou para a filha. Tudo bem? Valentina assentiu. Ele é legal, mas ainda é estranho. Renata sorriu, um sorriso pequeno, e olhou para mim. A gente vai embora agora, mas se você quiser, a gente pode fazer isso de novo. Semana que vem, mesmo lugar, mesma hora. Eu concordei, rápido demais, desesperado demais. Sim, eu quero, eu vou estar aqui. Elas foram embora, e eu fiquei ali, vendo as duas se afastarem. A Valentina olhou para trás uma vez, acenou timidamente, e eu acenei de volta, e quando elas sumiram na curva, eu sentei no banco e finalmente respirei. Tinha sido aterrorizante, tinha sido constrangedor, tinha sido doloroso, mas tinha sido real. E era um começo. Os meses seguintes foram assim. Todo sábado, 3 da tarde, parque, sorvete. Depois foi pipoca no parquinho. Depois foi andar de balanço. Depois foi jogar bola. Devagar, muito devagar. Como planta que cresce sem pressa. Como confiança que precisa ser regada todo dia. Teve sábado que ela não quis falar muito. Só ficou do meu lado, quieta, brincando com as pedrinhas do chão. E eu respeitei, não forcei, só fiquei ali, presente. Teve sábado que ela perguntou: onde você morava quando sumiu? E eu respondi com a verdade. Eu morava num apartamento, com uma mulher que eu achava que ia me fazer feliz, mas eu estava errado, e eu me arrependo todos os dias. Ela não julgou, só ouviu, e continuou brincando. Até que num sábado, uns 4 meses depois do primeiro encontro, ela chegou diferente, mais animada. Ela correu até mim, e pela primeira vez me abraçou. Não foi um abraço longo, foi rápido, tímido, como se ela ainda estivesse testando se podia fazer aquilo. Mas foi um abraço, e eu segurei ela, e senti o cheiro do shampoo dela, e senti o peso pequeno dela nos meus braços, e eu finalmente entendi o que tinha perdido durante todos aqueles anos. Quando ela se afastou, ela olhou para mim e perguntou: você pode vir na minha apresentação na escola? Eu vou fazer uma peça, eu sou uma princesa. Meu coração quase explodiu. Eu posso. Quando é? Sexta, 7 da noite. Eu vou estar lá. Ela sorriu e foi brincar. Renata se aproximou. Ficou do meu lado, olhando a Valentina no balanço. Obrigado, eu disse, baixo, sincero. Pelo quê? Ela perguntou, sem me olhar. Por deixar eu voltar, por não me transformar num monstro para ela, por ser melhor do que eu jamais fui. Ela ficou em silêncio e então disse, ainda olhando para frente: eu não fiz isso por você, fiz por ela. Toda criança merece ter um pai, mesmo que esse pai tenha demorado 5 anos para perceber isso. Eu sei.
Silêncio. Você está feliz? Eu perguntei. Não sei por quê. Talvez masoquismo. Sim, ela respondeu, sem hesitar. Eu tô, finalmente. E eu acreditei nela, porque eu via. Ela estava leve, estava inteira, estava livre. E o Felipe? O Felipe é um homem bom, presente, seguro, tudo o que eu precisava e não tinha. Cada palavra era verdade, e cada verdade doía, mas eu precisava ouvir. Eu fico feliz por você, eu disse, e era verdade, porque eu já não tinha mais direito de sentir ciúme. Eu tinha perdido esse direito no dia em que escolhi sair. Ela me olhou. Pela primeira vez, desde que a gente tinha se reencontrado, ela realmente me olhou. Você mudou, ela disse. Para melhor? Para mais humano. E foi o maior elogio que eu podia ter recebido. Quando chegou a sexta-feira da apresentação, eu cheguei meia hora antes. Sentei numa cadeira no fundo do auditório da escola. Nervoso, ansioso. As luzes apagaram, a cortina abriu, e lá estava ela, Valentina, com um vestido de princesa improvisado, coroa de papelão pintada de dourado. Ela fez o papel dela, timidamente, mas com coragem. E no final, quando todo mundo aplaudiu, ela olhou para a plateia, procurou, e me encontrou, e sorriu. Aquele sorriso que era só meu, que dizia: você veio, você cumpriu a promessa. E quando acabou, ela correu até mim. Não até a Renata, até mim. E me abraçou mais forte dessa vez. Você veio. Eu disse que vinha. Renata chegou logo atrás. E do lado dela, Felipe. Ele estendeu a mão. Marcelo, certo? Prazer te conhecer pessoalmente. Apertei a mão dele, firme, respeitosa. Prazer. E ali, naquele corredor de escola com cheiro de lanche e barulho de criança, eu entendi que a família que eu tinha destruído tinha se reconfigurado. Não era mais como antes, nunca seria, mas tinha espaço para mim. Não como marido, não como protagonista, mas como pai. E pela primeira vez em 5 anos eu me senti em paz com isso, porque pai não é quem some, pai é quem fica. Pai é quem aparece, mesmo quando está difícil, mesmo quando está atrasado. E eu finalmente tinha aprendido isso. Tarde demais para salvar meu casamento, mas na hora certa para salvar minha relação com minha filha. E era com isso que eu ia viver para o resto da vida. 6 meses se passaram desde aquela apresentação na escola. 6 meses de sábados no parque, de sorvetes, de conversas curtas que aos poucos foram ficando mais longas, de abraços tímidos que viraram abraços verdadeiros. E sabe o que eu descobri? Que reconstruir confiança é como subir uma montanha. Você não vê o topo, você não sabe se vai conseguir, mas você sobe, degrau por degrau, pedra por pedra. E um dia você olha para trás e percebe o quanto já subiu. A clínica que eu abri era pequena, minúscula até. 2 consultórios. Uma sala de espera com 6 cadeiras, num bairro simples, longe dos bairros nobres onde eu costumava atender. Mas era minha, honesta, sem dívidas, sem mentiras. Eu continuava fazendo cirurgias voluntárias, mulheres que tinham sobrevivido à violência, mulheres que queriam olhar no espelho e não ver a marca do trauma. E cada cirurgia bem-sucedida era um pedaço de redenção. Não apagava o que eu tinha feito, mas pelo menos me fazia sentir que eu estava devolvendo alguma coisa para o mundo. Valentina tinha começado a me contar coisas sobre a escola, sobre as amigas, sobre o desenho que ela fez e que a professora elogiou, sobre o livro que ela estava lendo. Pequenas coisas, coisas que pais ouvem todo dia e nem dão valor. Mas eu dava, porque eu sabia o preço de não ouvir, o preço de não estar presente. Num sábado, ela chegou diferente, mais séria. Sentou do meu lado no banco e ficou quieta por um tempo, só olhando para o lago. Pai, ela disse, e aquela palavra pai ainda me arrepiava toda vez, porque por 5 anos eu não tinha sido pai de nada.
E agora eu estava conquistando de volta o direito de ser chamado assim. Oi, princesa. Posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Ela respirou fundo, como quem está juntando coragem. Você ainda ama a mamãe? A pergunta me pegou de surpresa, direto no peito, sem aviso. Fiquei em silêncio, pensando, porque eu podia mentir, podia dar uma resposta fácil, mas eu tinha prometido para mim mesmo que com ela eu só ia falar a verdade. Sempre. Eu amo a pessoa que ela foi. Eu amo a mãe que ela é para você. Eu amo tudo de bom que a gente viveu juntos, mas eu não amo ela do jeito que um homem ama uma mulher que ele quer do lado dele. Não mais. Ela processou. Balançou a perna. Aquele tique dela quando estava pensando. Então você não quer que ela volte para você? Não, porque ela é feliz agora, com o Felipe, e ela merece essa felicidade. Depois de tudo que eu fiz, ela merece muito mais do que eu poderia dar. Valentina olhou para mim, com aqueles olhos claros que pareciam enxergar mais do que deviam. O Felipe é legal. Ele não substitui você, mas ele é legal. Eu sei, e eu fico feliz que ele seja legal com você e com sua mãe. Ela assentiu. E ficamos ali, em silêncio, vendo os patos nadarem no lago. Eu ainda fico triste às vezes, ela disse, baixinho, quando eu lembro que você não estava lá. Nos meus aniversários, nas apresentações da escola, quando eu caí de bicicleta e ralou o joelho, você não estava lá. Cada palavra era uma faca, mas eu não desviei. Eu merecia ouvir aquilo. Eu sei, e eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Eu não posso voltar no tempo. Eu não posso consertar esses dias que eu perdi. Mas eu posso estar aqui agora. E eu prometo que vou estar, sempre que você precisar. Ela olhou para mim. E pela primeira vez, eu vi perdão nos olhos dela. Não completo, não total, mas começando, como uma rachadura numa parede grossa, deixando a luz entrar aos poucos. Tá bom, ela disse, e me abraçou. E eu segurei ela, e jurei para mim mesmo que nunca mais ia soltar. As semanas continuaram, e a rotina foi se ajustando. Sábados no parque. Algumas quartas eu buscava ela na escola. Levava para tomar milkshake, ajudava com a lição de casa. Coisas simples, coisas normais, coisas que pais fazem. E cada dia que passava, eu sentia que eu estava construindo algo. Não era o que eu tinha antes. Nunca seria. Mas era real, era sólido, era verdadeiro. Até que um dia, Renata me ligou. Fora do horário combinado, meu coração acelerou. Pensei que tinha acontecido algo com a Valentina. Alô? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Marcelo. Calma. A voz dela era tranquila. Eu só liguei porque, bem, a Valentina tem uma apresentação importante na escola. Uma peça grande e ela quer que você vá. Eu vou. Claro que eu vou. Eu sei, mas não é só isso. Ela quer que você sente com a gente, comigo e com o Felipe, na mesma fileira. Silêncio. Marcelo, você tá aí? Tô. Eu posso fazer isso? Você é o pai dela. Claro que pode. Mas eu preciso saber se você consegue fazer isso sem criar tensão, sem ficar estranho, porque é sobre ela, não sobre nós. Eu consigo. Eu prometo. Então tá marcado. Sexta, 7 da noite. A gente se vê lá. Ela desligou. E eu fiquei ali, segurando o celular, sentindo um misto de nervosismo e gratidão. Porque eu ia sentar ao lado da mulher que eu tinha traído, do homem que tinha ocupado meu lugar e da filha que eu tinha abandonado, e ia torcer por ela, juntos, como família, mesmo que fosse uma família reconfigurada, estranha, imperfeita, mas era família, e era mais do que eu merecia. Quando chegou a sexta-feira, eu cheguei cedo de novo. Mas dessa vez, Renata e Felipe já estavam lá, guardando lugares, 3 cadeiras juntas. Renata acenou. Educada, distante, mas não fria. Sentei ao lado dela, Felipe do outro lado, e ficamos ali, esperando. A tensão era palpável, mas não era hostil. Era só estranha,
Como quando você encontra alguém do passado e não sabe exatamente o que dizer. Felipe quebrou o silêncio. Marcelo, a Valentina não para de falar de você. Dos sábados no parque. Ela fica contando pra gente toda semana. Eu olhei pra ele, esperando ironia, esperando ressentimento, mas não tinha. Ele era genuíno. Obrigado por cuidar tão bem dela, eu disse. E era sincero. Por estar presente quando eu não estive. Ele assentiu. Ela é uma menina incrível, mérito da mãe dela. Renata sorriu, discretamente, e ficamos em silêncio de novo, até que as luzes apagaram. A cortina abriu e começou a peça. Valentina entrou no palco, dessa vez com mais confiança, mais segura. Ela fazia o papel de uma princesa, mas não era aquela princesa que espera ser salva, era a princesa que salva a si mesma. E no meio da peça, ela fala uma frase, alto, para o público todo ouvir. Eu não preciso de príncipe, eu preciso de coragem. E eu tenho. A plateia aplaudiu, mas eu senti aquilo de um jeito diferente, porque eu sabia que aquela frase era para mim também, para Renata. Era a mensagem que elas duas tinham aprendido ao longo desses anos. Elas não precisavam de mim para serem completas. Elas tinham se salvado sozinhas e tinham saído mais fortes. A peça terminou, todo mundo de pé, aplaudindo. Valentina fez a reverência, olhou para a plateia e viu a gente, os três, juntos. E ela sorriu, daquele jeito largo, sincero, feliz. E acenou. Para mim, para Renata, para o Felipe, para os três. Porque pela primeira vez na vida dela, ela tinha dois pais presentes, não da forma tradicional. Não da forma que todo mundo espera, mas presentes. E era o suficiente. Depois da peça, ela correu até a gente. Abraçou a mãe primeiro, depois o Felipe, depois eu. E ali, naquele corredor de escola, com cheiro de pipoca e barulho de criança, eu percebi algo. Eu tinha perdido a Renata, tinha perdido o casamento, tinha perdido 5 anos da vida da minha filha, tinha perdido a clínica, o status, o dinheiro, tudo, mas eu tinha ganhado algo que eu nunca tinha tido antes. Humildade, consciência, redenção e um espaço, pequeno mas real, na vida da minha filha. Não era o que eu tinha imaginado quando casei com a Renata há tantos anos atrás. Não era o conto de fadas, não era o final feliz tradicional, mas era honesto, era verdadeiro, era construído em cima de pedidos de desculpa sinceros e promessas cumpridas. Meses depois, num sábado qualquer, Valentina e eu estávamos sentados no banco de sempre, tomando sorvete, como sempre. E ela olhou para mim e disse, pai, eu te perdoo. Simples assim. Sem dramaturgia, sem discurso. Eu te perdoo. Você errou muito, mas você voltou. E você está aqui agora, e isso conta. Eu segurei a mão dela, pequena, quente, viva. Obrigado, princesa. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sei, ela disse, e sorriu. Porque você chora toda vez que eu te abraço. Eu ri, envergonhado, porque era verdade. É que eu perdi tanto tempo sem te abraçar, que agora eu choro de gratidão por poder fazer isso. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E ficamos ali, vendo o pôr do sol no lago. E eu finalmente entendi que perdão não é esquecer. Perdão é escolher seguir em frente sem carregar o peso do passado. A Valentina tinha me perdoado. Não porque eu merecia, mas porque ela escolheu ser livre. Escolheu não carregar raiva. Escolheu me dar uma chance. E eu ia honrar essa chance pelo resto da minha vida. Não como o pai perfeito, porque eu nunca seria. Mas como o pai presente. O pai que aparece. O pai que cumpre promessas. O pai que aprendeu, tarde, mas aprendeu, que amor não é sobre grandes gestos. É sobre estar lá todo dia, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que eu destruí. E dói. Sempre vai doer. Mas quando eu olho para frente, eu vejo minha filha, crescendo, forte, confiante, sabendo que ela tem um pai
que, apesar de ter errado muito, aprendeu a acertar. E isso não apaga o passado, mas constrói um futuro. Um futuro onde eu não sou o vilão da história. Não sou o herói também, sou apenas um homem que caiu, que errou, que se arrastou pelo fundo do poço e que decidiu levantar, devagar, com vergonha, com culpa, mas levantar. E se você está me ouvindo agora, e se você já fez merda parecida com a minha, eu te digo uma coisa: não é tarde demais para começar a consertar. Não enquanto você ainda tem ar nos pulmões e coragem no peito. Vai doer, vai ser humilhante, vai ser lento, mas vale a pena. Porque no final, o que importa não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você teve coragem de se levantar, de pedir perdão, de aparecer e de provar todo santo dia que você aprendeu. Mesmo que seja tarde, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, você aparece. E é isso que faz de você um pai, um homem, uma pessoa, não a perfeição, mas a presença. E eu finalmente entendi isso, 5 anos atrasado, mas entendi. E agora, toda vez que minha filha me abraça e diz "te amo, pai", eu sei que eu conquistei o direito de ouvir isso. Não por quem eu fui, mas por quem eu escolhi me tornar. E isso, no final das contas, é a única redenção possível.